Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira Médica. E hoje a convidada é muito especial para falar de uma área que pouca gente sabe alguma coisa mesmo. Todo mundo imagina um monte de coisa, mas pouca gente sabe. É a doutora Ana Luísa, para a gente falar hoje sobre medicina intensiva, ou qual seria o melhor termo, ou o nome oficial da especialidade, Ana? Medicina intensiva ou terapia intensiva. Qualquer um dos dois Tava. serve. Beleza. Ana, obrigado por ter aceitado o convite aí. Tenho certeza que tem bastante gente interessada em saber um pouco mais da sua especialidade. Ana, obrigada por estar aqui com a gente. A Ana formou comigo na faculdade, na UFMG, e a gente foi para caminhos bem diferentes, né, Ana? Como é que você decidiu? Primeiro conta para a gente, durante a graduação, como é que você foi para essa área? Como é que você escolheu? Bom, eu não decidi nada na graduação, né? Eu fiquei pensando assim, gente, o que que eu vou falar? Mas a minha história ela é um pouco diferente. Durante a graduação, eu não sabia o que que eu ia fazer. Ficava assim, pendendo entre a cirurgia e a clínica, mas nunca decidi o que que eu queria. Até chegar ao internato de ginecologia e obstetrícia. E eu apaixonei por ginecologia e obstetrícia, achei o máximo. Então, foi aí que eu decidi o que que eu queria. Não tinha nada a ver com terapia intensiva. Tanto que eu prestei a prova de residência para ginecologia e eu tinha feito um ano de estágio, eu operava, já instrumentava, né, no meu estágio, então assim, já acompanhava, já ia em congressos de gineco, e eu comecei lá no Hospital das Clínicas da UFMG, fiz 2 meses e meio, quase 3 meses de residência, e eu passei a não gostar, odiar é uma palavra forte, mas passei a não gostar mais daquilo, de uma semana para outra eu decidi que eu não queria mais. E aí eu comecei a trabalhar, né? Saí, comecei a fazer um mestrado, comecei a trabalhar em UPA, em emergência, e eu acabei apaixonando pela emergência. E até que um dia, foi a época da Copa, antes da Copa do Mundo, tem aquela outra Copa, eu fui trabalhar num grupo com o SAMU. Não era do SAMU, mas eram, né, ali a gente ficava em apoio naquelas festas antes da Copa, e eu conheci meu chefe da residência lá, de onde eu fiz a residência. Falei, você gosta tanto de emergência, por que você não vai lá ver como é que é a residência de intensiva? E tinha sido o segundo ano que teve a entrada direta para terapia intensiva. Eu não estava com a ideia de fazer terapia intensiva, mas fui lá e nunca tinha entrado no CTI. Entrei, cheguei lá e tinha aberto mais uma vaga naquele ano. E eu entrei para conversar com o preceptor e estou lá até hoje. Entrei, né? Fiz na época era especialização, não tinha ainda a residência, mas eu apaixonei e aí nunca mais larguei um CTI. Então, minha história foi um pouco diferente, teve algum. Acho que não Isso sei é se seria legal, diferente, né? Mas porque é bom para mostrar para o pessoal também que você pode gostar de uma coisa, entrar e desistir, falar, olha, não é isso que é para mim, vou fazer outra coisa, né? Isso Isso é é mais bom. comum do que parece, na verdade, porque a maioria dos acadêmicos tem essa dificuldade mesmo de entender qual é a vida real da especialidade, e aí a pessoa entra pensando que é uma coisa, quando vê lá, vê que aquilo não é compatível com o que ela realmente quer, que eu acho que foi um pouco do que em algum momento aí aconteceu com você. Inclusive, esse é o motivo desse podcast existir, né? Para a gente tentar ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais da realidade das especialidades antes de entrar na residência e poder tomar uma decisão mais segura. Então, bacana a sua história e sua experiência. Não eu é tinha. raro, não. Hã? Eu ia falar que eu tinha essa questão assim, eu gostava muito da clínica e muito da cirurgia. Então, eu queria alguma área que juntasse as duas coisas. E eu achava que a ginecologia era isso. Eu tinha uma tia ginecologista e ela era a clínica da família também. Antigamente, o ginecologista ele era o médico da mulher. Então, assim, eu achava que eu ia conseguir juntar. E o primeiro ano da ginecologia era muito maçante, assim, eu brincava que era um bebê por minuto. Então, assim, era aquele negócio que você não conseguia pensar, você não conseguia raciocinar, era bebê para lá, bebê para cá. Então, assim, eu não conseguia entender que eu estava sendo médica ali, sabe? Eu estava me sentindo muito mecânica. Então, a intensiva, no final das contas, ela juntou muito isso. Eu tenho procedimentos, eu faço procedimentos e eu tenho a clínica ali junto. Então, acabou que casou nesse sentido para mim. São quantos anos de formação a terapia intensiva? Olha,
até há 2 anos atrás, você tinha que fazer um pré-requisito, como clínica, cirurgia ou anestésio. Então, você fazia 2 anos de clínica ou cirurgia, ou 3 anos de anestésio, e passava mais 2 anos ali para formar como intensivista. Hoje, só existe a entrada direta. E cada ano tem mudado alguma coisa. Então, se você assistir esse podcast daqui a um tempo, pode ser que já tenha mudado. Então, hoje são 3 anos de entrada direta, independente da especialidade que você tenha anteriormente. E depois você pode ir para várias áreas diferentes dentro da medicina intensiva? Como é que é? Na verdade, existem algumas subespecialidades que elas são mais no formato de fellow, né? Muitas áreas têm isso. Então, por exemplo, existe o cardiointensivismo, que é a área que eu atuo hoje, que tornou-se uma área de atuação esse ano, mas a gente não sabe ainda como é que vai ser, se vai ter uma prova, não tem nada certo ainda. Tem o neurointensivismo, mas assim, são áreas que você faz basicamente um fellow, ou acaba se especializando de acordo com o serviço que você está. Muitas pessoas hoje têm começado a especializar nas imagens também, por exemplo, o ultrassom, tem sido quase que uma subespecialidade. Eu tenho vários colegas que fizeram pós-graduação, então estão atuando na área de ultrassom também. Então, amplia um pouco. Na emergência, né? Mas muitos começam ali fazendo ultrassom na emergência, inclusive um pouco do meu caso, que eu faço cursos de ultrassom em emergência, o famoso POCUS, né? E alguns têm migrado até para fazer exame de forma ambulatorial, faz a pós-graduação. Então, isso não é raro, alguns intensivistas têm feito isso, porque consegue dar uma nova linha, assim, não é só plantão, consegue fazer algo como ambulatorial. Quer ser radiologista, rapaz, eu já sei. Aí eu estou falando do mercado dele. Mas é muito comum mesmo. Clínicos também, né? Não só intensivistas, clínicos e de outras especialidades. Não, todo mundo, todo mundo, não é por causa da intensiva, é porque ultrassom Fica bravo, não. É muito bom para agregar na vida do clínico como geral, né? Eu ia só fazer uma inserção, Ana, porque você trouxe um termo que alguns acadêmicos podem não entender exatamente, que é o termo especialização. E aí as pessoas não devem confundir isso com pós, porque a especialização, né, Ana, se eu estiver errado, você me corrige aí, é exatamente como se fosse uma residência, a carga horária, a vivência, tudo lá é uma residência. Só que só não recebe esse nome de residência porque geralmente, né, você não tem uma bolsa vinculada ao MEC e tal, então, em vez de chamar de residência, chama de especialização, mas o aprendizado exatamente. É tudo igual, então assim, carga horária, tudo carga igual. Horária, as pessoas me perguntam, João, pós ou residência? Eu falo, se puder, faça sempre residência, mas entre residência e especialização, não importa, importa onde você vai fazer. É melhor fazer uma boa especialização num bom lugar do que uma residência ruim no lugar ruim, entendeu? Porque é a mesma coisa. É isso mesmo? E a especialização, assim, vou falar da minha área, ela requer depois a prova de título. Então, assim, a gente baliza muito por essa questão da prova de título. A terapia intensiva, necessariamente, se você fizer a especialização, você precisa fazer a prova de título depois. A carga horária era exatamente igual. Na minha época, não existia a residência de entrada direta. Hoje existe a residência MEC entrada direta. Né? Então, no meu caso, a especialização, a gente tinha uma bolsa paga pelo próprio serviço, do mesmo valor do MEC, então não existia uma diferenciação, e isso é até bastante comum hoje em dia, que as especializações paguem, né? Porque a gente entende que a residência, especialização é um aprendizado em serviço, né? Então, existe né? Eu acho que é justo, e se eu fosse preceptor, eu faria o mesmo programa, né? De pagar para o especializando. Eu acho que é interessante a especialização, quando você, né, algumas áreas você obrigatoriamente tem que fazer prova de título, mesmo com a residência, o mercado exige. A intensiva é um mercado mais ou menos assim, que é exigido uma prova de título, geralmente, sabe? Então, eu entendo que hoje em dia não faz muita diferença a especialização, a residência, sendo programas equivalentes. Pós é outra coisa, né, gente? Pós é legal, é bacana, mas, na minha opinião, não substitui a residência ou especialização. Como é a residência, Ana? Já que a gente está falando de residência, como é a residência de intensiva? E aí, quando eu falo como é, exatamente em relação a essa rotina, é puxado, não é? Dá para trabalhar durante a residência, não dá? Como foi para você, mas também, se você quiser dar uma visão sobre
não necessariamente a sua, no geral, fica à vontade. Bom, a residência, ela é, em geral, assim, aquelas 60 e poucas horas, né? É pesado, acho que depende do serviço. O serviço que eu escolhi foi o mais pesado, assim, da minha cidade, que é Belo Horizonte. Com uma carga horária importante, inclusive de fim de semana, plantão noturno. Tem outros serviços que não tem carga horária de noite, de fim de semana. Então, mas eu escolhi porque era um lugar que eu queria ver, assim, as tecnologias, o tipo de procedimento que eu teria lá, não teria em outros lugares. Então, apesar de eu saber que seria uma especialização mais pesada, eu escolhi entendendo isso e sabendo dos percalços que seria. É possível trabalhar? Sim. Acho que a gente pegou, assim, eu peguei uma época em que meus R+, todos já eram casados, tinham filho, tinham família, então eles trabalhavam muito. Então, eu, apesar de, na época, ser solteira, eu fui na onda, comecei a trabalhar demais. Então, assim, quando eu vi, eu estava fazendo 60 horas, mais 40 horas fora. Então, assim, eu não acho muito saudável isso. Então, assim, isso foi mais para o final da residência. Então, eu acredito que, assim, é uma residência que dá para você trabalhar, você fazer a residência e dar mais ali 12 horas por semana de plantão. Eu acho que é saudável, é ok. Só tomaria cuidado, assim, de não pegar muito, porque senão você acaba não conseguindo estudar, não conseguindo aproveitar, né? Foi um pouco do que aconteceu, assim, na época com a minha turma. Todo mundo trabalhava demais, a gente ficava ali, estudava ali nos horários de aula da residência, mas eu brinco que eu aprendi realmente terapia intensiva quando eu acabei a residência, que eu falei, não, agora eu tenho que estudar. Tudo que eu não estudei na residência, eu tenho que estudar agora. Ô, Ana, e depois que você termina a residência, a perspectiva é trabalhar de plantão o resto da vida? Como é que é? Para o pessoal saber, assim. É tipo anestésio, que vai dar plantão o resto da vida? Como é que é isso? Bom, eu acho que a intensiva, né, ela pressupõe o plantão, pelo menos no início da carreira. Então, ninguém já sai assim como horizontal, né? Eu acabei, assim, de uma certa forma, não sei se é sorte, né? Eu acho que tem um pouco de mérito e sorte junto também, conseguindo acabar a residência e 6 meses depois já começar como horizontal ou como rotina. Em alguns estados eles Então, falam isso é rotina, bom né? saber que tem essa opção, né? Tem esse. Então, Isso, conta tem essa mais isso aí opção. pra gente. Sim. E eu falo assim, eu aproveito para falar, né? Nós estamos falando para acadêmicos, vocês que vão entrar na residência, falo com meus residentes hoje, residência é uma vitrine. Então, por mais que você ache, ninguém está me observando, tá tudo bem, né? Assim, eu estou aqui fazendo meu trabalho, mas sim, todo mundo está sendo observado. E quando a residência acaba, alguns vão ficar, geralmente poucos, né? Porque os serviços não têm como absorver. Então, assim, você sendo um bom residente, muito provavelmente você vai ter um espaço rápido para horizontalidade. Né? Algumas pessoas não querem, simplesmente eu tenho um ex-residente falando, não quero ser horizontal, quero dar plantão e ponto, acabou. Não quero ser chefe de serviço, e tá tudo bem, eu acho que cada um, mas tem essas possibilidades de você ser, né, um horizontal, um Horizontal coordenador. é o que exatamente? A gente é um médico que vem todos os dias, né? Quando a pessoa não é da área da medicina, fala, gente, o horizontal é um supervisor, tem um coordenador e abaixo dele tem um supervisor. Em São Paulo, outros lugares eles chamam de diarista, de rotina, né? O CTI, ele costuma, né, ter um plantonista, que é o vertical, e um horizontal pela manhã, e um horizontal à tarde, que tem que ser um intensivista titulado. A intensiva, até pouco tempo, e ainda é uma terra de ninguém, muitas vezes. Porque dá plantão clínico, tem dermatologista, tem ortopedista, eu nunca vi, mas assim, já vi radiologista. Tem alguns loucos aí que são Radiologista no plantão de intensivo é ser corajoso, né? Mas o horizontal e o coordenador, o coordenador obviamente tem que ser titulado, mas o horizontal, via de regra, tem que ser um médico intensivista titulado. Legal. Você me falou aqui sobre dispositivos de assistência, SMO. Explica o que é, porque nem eu sei, então os meninos também provavelmente não vão saber. Bom, gente, assim como a intensiva ficou mais, né, uma especialidade mais conhecida durante a pandemia, esses dispositivos também ficaram que são, né, principalmente a ECMO. A ECMO é uma assistência, uma oxigenação por membrana extracorpórea. Não sei se vocês lembram que aquele artista Paulo Gustavo usou quando teve Covid. Ele é usado basicamente como uma ferramenta de substituição temporária do pulmão ou do coração.
Basicamente, assim, é análogo ali uma circulação extracorpórea da cirurgia cardíaca, mas que você pode usar de uma forma mais prolongada, por exemplo, num caso de uma pneumonia grave, uma SARA, uma lesão pulmonar, você coloca o paciente ali para essa circulação externa com oxigenação e ele fica ali até o pulmão melhorar. E no mesmo caso, por exemplo, um choque cardiogênico, pós-infarto, até durante a própria parada cardíaca. Isso é feito, assim, em Minas Gerais, né, que é o nosso estado aqui, meu e da Marcela, nós fomos o primeiro grupo a implementar a ECMO de forma institucionalizada. Então, nós temos uma equipe que se chama ECMO Minas, foi implementada por mim e pela doutora Marina, que é uma cardiopediatra. Então, a gente começou, fez os primeiros casos há 6 anos atrás, e assim, é uma história que eu tenho muito orgulho, porque assim, fomos 2 mulheres, né, que construímos isso junto com outros colegas, mas conseguimos levantar e fazer esses primeiros casos. Hoje a gente já tem 120 casos. Mas é uma área que tem tudo para crescer, porque vai começar a existir em outros lugares também, de Minas, no interior de Minas. Então, é uma área que o intensivista precisa conhecer e que está em plena expansão, né? Então, quem quiser estudar, ir para essa área de terapia intensiva, vai ter que saber o que é e vai ter que, de alguma forma, chegar perto disso em algum momento. E tem outras coisas que são mais invasivas de procedimentos que vocês fazem comumente? Como é Os que é? procedimentos de rotina são acesso central, punção de PIA, a PAM, né? Para avaliar a pressão intraarterial, dreno de tórax, em alguns lugares face até a traqueostomia pelo intensivista, broncoscopia, o ecocardiograma. Então, são procedimentos invasivos, seriam esses, né? Acesso central, dreno de tórax, paracentese, são esses os procedimentos que a gente faz na rotina. Mas a ECMO, por exemplo, envolve um procedimento também, que em geral é feito por um cirurgião junto com um intensivista. Acesso de hemodiálise é a nossa rotina também. E o acesso periférico, né, gente? Porque ninguém forma sabendo pegar um acesso periférico. Meus residentes, na hora que chega, eu falo, vocês têm que saber pegar um acesso periférico, porque quando o enfermeiro não consegue, ele vai chamar vocês. Então, são coisas aparentemente simples, gente. Mas quando você chega lá, você fala, passa uma sonda, pega um acesso. São coisas que a gente tem que aprender na primeira semana de residência. Na primeira semana já dá para aprender, né? Não dá, mas que você já tem que começar, tem que começar. Ana, você tocou num ponto que eu acho importante aí da especialidade, que é essa questão do várias outras especialidades dão plantão como na UTI. Eu queria te perguntar um pouco sobre esse mercado de trabalho para o médico que fez terapia intensiva como especialidade. Existe uma predileção dos serviços para dar o plantão para quem tem a residência, ou é um negócio mais disputado mesmo na faca ali, sei lá? Não. Eu queria entender como é que é esse mercado para o cara que gosta de intensiva e que não quer só fazer plantão, ele quer fazer residência intensiva. Como é que funciona isso para ele? Tem algum tipo de diferenciação, algum benefício? Com absoluta certeza, o intensivista mesmo, titulado, ele tem preferência, especialmente assim, porque não tem muito no mercado, né? É uma profissão escassa. Então, eu, por exemplo, hoje eu coordeno um serviço e, para mim, se eu tivesse um especialista aqui, olha, para você ver, no serviço que eu estou hoje, eu só tenho 2 intensivistas titulados além de mim, que são os horizontais. Todos os plantonistas não são intensivistas. Então, assim, se eu tivesse um intensivista, eu estava agarrando ele com unhas e dentes. Em um dos serviços, né? No outro já é um pouco diferente, já tem um número maior de intensivistas. Mas existe essa diferenciação. É claro, você tem que ser um profissional bom, independente do título. E a gente tem algumas nuances, por exemplo, no interior, nos interiores. Eu tenho notícias de que a relação é muito política, né? Mesmo que você chegue lá sendo titular, às vezes já tem uma pessoa que está lá há 20 anos dando plantão, é um pouco diferente, mas nas capitais o título faz completa diferença. No Einstein, por exemplo, você não faz nenhuma seleção, uma prova de seleção, se você não tiver um título. Então, isso aí é importante entender e ressaltar. Mas existe diferenciação do valor do plantão? Ou você acha, por exemplo, que o plantão, por ter
não sei se essa pergunta é pertinente, mas o que eu estou perguntando é, você acha que o fato de outras especialidades darem plantão na UTI prejudica a especialidade de vocês, em termos de mercado mesmo? Eu não diria que prejudica, não, porque se eles não dessem, não teria intensivista para suprir. Não, não teria. É fechar o CTI. Eu acho que não vejo como que prejudica, não. Não acho que tem essa relação de prejuízo. Não. Eu acho que é sustentável do jeito que é, porque não se formam intensivistas. Então, e não tem diferenciação. Porque eu falo assim, o horizontal, ele tem uma hora um pouco mais cara, geralmente. Então, ele ganha o mesmo tanto, mas trabalha um pouco menos em carga horária, mas em compensação o telefone está lá, toca o tempo todo. Então, assim, uma coisa acaba compensando a outra. Mas existem várias formas de ganhar. Por exemplo, você pode ganhar um plantão, pode ganhar como horizontal, você pode fazer uma empresa que vai gerir um CTI. Então, assim, eu falo assim, hoje tem chefes de CTI que ganham muito dinheiro, muito mais do que um plantonista, do que um horizontal. Então, às vezes, você pode ter uma UTI, duas UTIs, então se torna também um negócio, né? De certa forma, isso pode se tornar um negócio para quem sabe ali empreender, para quem tem interesse de crescer nesse sentido. A gente adora isso, Ana. Ideias dentro da especialidade que você pode ir fazendo, porque... É bem por aí. Eu acho que a gente entende que a medicina, né? A gente tem a nossa questão assistencial, mas tudo caminha junto. A gente tem que se programar, a gente se liga quanto que a gente vai ganhar, onde que a gente pode ir. Né? Então, o empreendedorismo, acho que ele cabe em todas as áreas, né? Eu falei no meu caso, eu não tenho uma empresa de CTI, mas eu tenho uma empresa que presta um serviço dentro de CTI. Então, assim, você pode, né, fazer... Trabalhei já, por exemplo, em área de pesquisa. Quem tem interesse na área de pesquisa, a intensiva é um campo assim super aberto para pesquisa. Mas se você gosta de curso, você pode, aprendi a fazer um ultrassom, fiz cursos, agora eu posso me especializei nisso, vou abrir um curso. Então, é uma área que se amplia, assim como todas as outras, mas estou tentando falar um pouquinho aqui do que é o mercado. Eu disse do CTIs, praticamente todos os CTIs de hospitais privados, não todos, mas uma grande parte é terceirizada. Então, você consegue abrir uma empresa para gerenciar um CTI, até mesmo assim, em hospitais públicos existem licitações para isso. Então, é um campo bastante aberto, assim, nesse sentido. E quando a pessoa sai da residência, costuma ser difícil para ela se inserir ou costuma ser tranquilo, assim? Como é que você vê isso? Não vejo dificuldade. Não vejo. Não sei que você queira ir para um lugar que não tem um CTI por perto, né? No interior fica complicado. Às vezes você não tem um CTI a 100 quilômetros, né, de proximidade. Então fica complicado nos interiores, mas nas capitais, cidades de médio porte, que tem um CTI, não costuma ter A Ana te dificuldade. agarraria com unhas e dentes, viu? Quem está assistindo aí quer fazer, procura a Ana. Esse podcast deve estar incentivando muita gente que pensa em medicina intensiva, viu, Ana? Vamos falar propaganda do seu serviço de residência. Vamos falar dos pontos ruins também, né, João? Porque os alunos precisam saber. Falando, o que você acha que é ruim? Pontos negativos da especialidade. Por coincidência, ontem duas acadêmicas do último ano vieram me perguntar, porque elas estão super empolgadas, rodando no CTI. Uma queria fazer otorrino, já está mudando para intensiva, a outra ia fazer pediatria, está mudando para intensiva. Eu falei, gente, calma, deixa eu explicar para vocês que não é esse mar de rosas, né? Então, tem essa vida de plantão, de urgência, é um pouco complicada, sabe? Não é simples, não. Dizer para vocês que o que eu falei para elas? Eu vejo o seguinte, a gente tem essa questão de outras especialidades dentro e a gente tem a questão da titulação. Vamos supor que você tenha dúvida. Quem tem dúvida, você fala, olha, realmente não sei se vou ou não vou. Faz clínica médica primeiro, é o meu conselho. Faça clínica médica. Mas depois são mais 3 anos de intensiva. Ok, os intensivistas podem até brigar comigo, mas se você gostar muito, muito de CTI, na sua residência de clínica, e quiser mesmo fazer, e falar assim, não dou conta de mais 3 anos, você pode pegar a experiência e depois fazer a prova de título. Eu falo que, às vezes, eu falo até contra a minha própria especialidade, mas isso, gente, é bastante comum. Pessoas que fazem a experiência ali, fazem a clínica, depois fazem cardiologia, pneumologia, e depois, alguns anos depois, fazem a prova de título. Isso é possível também. Acho que a gente tem que falar de todos os caminhos. Então, o que eu recomendo para quem está na dúvida, faça a clínica médica, que vai te ampliar um pouco os horizontes.
Então, essa questão da urgência, de ter sempre o telefone tocando, da correria, de ter que... Isso te deixa sempre com aquele cortisol lá em cima, muitas rugas. Então, não é fácil. Assim, a angústia, o que a gente lidou na pandemia. Então, na pandemia eu brinquei que assim, cirurgião plástico, o ortopedista, ficou todo mundo um pouco mais tranquilo, né? Mas o radiologista trabalhou demais, o intensivista nem se fala, o anestesista foi para o bloco cirúrgico, o clínico. Então, o anestesista saiu do bloco cirúrgico, foi para o CTI, todo mundo foi para o CTI, e o intensivista trabalhou muito mais. Então, assim, a gente está aí para catástrofe, para... Então, assim, é puxado, sabe? Hoje, por exemplo, eu estou no hospital oncológico, é puxadíssimo, assim, são coisas delicadas, é lidar ali com o dia a dia, com o fim da vida, com o paliativo, com o que você não consegue, com o refratário, com o que... com os interconsultores, com a pessoa que você chama para avaliar o paciente não vem, com a pessoa que você, né, precisa que esteja ali não está. Você tem que ficar, eu falo que todo dia é uma briga, porque você está ali, você é o último recurso do paciente. Se o cirurgião deixou o paciente lá, é você que dá conta daquele paciente. Então, existe essa questão, né, de você tem que ir atrás de todo mundo, o paciente se torna seu, você é o assistente. E tem hora que realmente todo mundo sofre, fica só você com o paciente. Então, é muita responsabilidade. Então, você tem que estar disposto, assim, a entender que é muita responsabilidade, algumas agonias, falta de respostas em muitos contextos, mas, por outro lado, é apaixonante, porque você vê todas as áreas ao mesmo tempo, você tem que entender um pouquinho de tudo, e eu brinco que não é um pouquinho, é um muitão de tudo, porque se você souber só um pouquinho, você não dá conta de resolver os problemas do paciente. Então, no final, é gratificante. Que bom, Ana. E sobre remuneração, o que o aluno pode esperar no primeiro ano, 2 anos de residência, né, de medicina intensiva, e depois a longo prazo, assim, 10 anos, 20 anos, só para a gente comparar um pouco com as outras especialidades, que a gente tem trazido valores, claro que você não precisa falar quanto que você ganha, mas em média, tipo assim, em 1 ano de residência, em 5 anos, em 10 anos, só para eles terem uma ideia de progressão de carreira, se existe. Eu costumo falar que o seguinte, a progressão ela é o contrário, é contrária, se você não se programar. Porque quando você é jovem, né, você consegue ali tirar até 60 mil dando plantão. Né? Eu nunca tirei isso tudo, mas eu já vi colegas que tiravam, porque davam plantão assim, o tempo todo, o tempo todo. Então, assim, a progressão geralmente ela é contrária. Você começa ganhando mais e depois, no final, se você continuar só dando plantão e não seguir para alguma dessas outras áreas, não empreender de uma certa forma, você vai ter uma progressão negativa. Não sei que você faça um concurso, por exemplo, que você consegue ter uma progressão, que você se torne um professor de uma faculdade. Aí sim, mas a carreira de plantão, ela é progressão negativa mesmo. Então tem que se programar, tem que fazer uma previdência bacana, tem que correr atrás de outras coisas. Se você acha assim, não, eu gosto muito da adrenalina, mas pense em alguma coisa também, ó, vou fazer isso, mas vou pensar numa outra possibilidade, vou ter um consultório de clínica em paralelo, vou pensar em né, a área da docência, que é super bacana também. Então, a intensiva, ainda mais para a mulher, né, e eu acho que é importante falar isso, porque é um fenômeno, né? As mulheres médicas só têm filho agora lá próximo dos 35, quase 40, né? Então, principalmente para quem está nessa área da cirurgia, da intensiva, que faz muito plantão, anestesia, a gente tem que se programar, né? Quem quer ter filhos, quem quer se programar dessa maneira, tem que pensar como vai fazer, porque o início você ganha bastante, depois vai caindo. Então, nesse início, que é onde você está super querendo ganhar, é onde a gente está na nossa faixa última para ter filhos, geralmente. Então, a gente... Basicamente, ganha o quanto você está disposto a trabalhar, né? Exato, exato. Então, varia nessa faixa. Eu falo que, geralmente, quem termina vai ganhar em torno de 20 a 25. Estou falando para Minas, sabe? São Paulo, eu acho que talvez seja um pouco mais. Trabalhando bastante, assim, de segunda a sexta, com plantões noturnos também, e pelo menos 2 fins de semana no mês. Vai ganhar mais ou menos essa faixa. E depois, trabalhar menos, vai ganhar menos,
E os loucos workaholic vão ganhar mais. Sim, a turma. Eu tenho vários colegas que tiram aí na faixa de 50, mas assim, na minha realidade, eu prefiro ficar um pouco mais assim, né? E como eu tenho outras fontes de renda também, isso me ajuda a manter. Ótimo. Acho que deu para dar uma ideia legal, né, João, para o pessoal. Com certeza. E aí, por exemplo, João, eu quero saber exatamente quanto na minha realidade. Você tem que ir numa pessoa da sua cidade e perguntar quanto é que o plantão aqui paga. E faz as contas de quanto você vai trabalhar na semana, entendeu? E aí você vai ter uma noção de quanto você pode ganhar. Mas, assim, eu acho intensiva uma especialidade muito próximo do que seria a medicina genuína, assim. Eu acho que é uma especialidade para quem é vocacionado, porque trabalhar com plantão na intensidade, com os cenários que vocês trabalham, não é brincadeira. Deve ser uma especialidade extremamente recompensadora do ponto de vista de satisfação, né, com a especialidade no sentido de, estou ajudando as pessoas, estou salvando vidas, isso aí deve ser incrível mesmo. Mas se a pessoa não entrar com a mentalidade certa do que ela vai encontrar, ela não aguenta o rojão, não. Eu achei bem honesto você falar isso assim, tá na dúvida, faz clínica, porque tem especialidades que não é para você fazer se você tiver na dúvida, entendeu? Na dúvida... Eu acho que a intensiva é isso. A intensiva fazer... é uma dessas, sabe? Porque senão você vai entrar, você me perguntou de plantão. Tem plantão de medicina intensiva que sai por R$600 e tem plantão que sai por 2.000. Então, onde você vai trabalhar vai fazer muita diferença. Por exemplo, você vai pegar um concurso público, você ainda não tem uma prova de título. Seu plantão vai sair por 600 e poucos reais, 12 horas. Se você vai, por exemplo, dar um plantão numa rede maior, privada, você vai ganhar uns R$2.000. Ou quando tem algum lugar pelo SUS e que eles estão precisando muito, que está pagando mais, vai ganhar em torno de 1.800, 2.000 por plantão. Então, assim, isso bruto, tá, gente? Então, tem os descontos, então, às vezes, sai até um pouco menos. Então, você tem que se programar, porque senão, se você não gostar muito, no final do mês, você vai falar assim, gente, porque eu ganhei num mês, um cirurgião plástico ganhou num dia. Então, assim, a gente não pode ficar fazendo essas comparações, né? Porque a gente fica um pouco triste. Mas cada um no seu lugar, então, a gente tem que entender e seguir. Porque também, não tem jeito. A pessoa que é vocacionada para medicina intensiva, se ela fizer outra coisa também, cara, ela vai ficar sempre... não vai ser... Eu não acho que adianta a pessoa se forçar a ir para uma área de renda, pensando só na renda, se você realmente não gosta de fazer aquilo, porque você também vai encher o saco. E todas as áreas têm pontos ruins, né? Por exemplo, o plástico, ele tem o problema dos processos. Qualquer coisinha é processo na cirurgia plástica. Exatamente. Entendeu? Pode dar uma merda, perde um paciente. Se queimar em um paciente, queimou, acabou a carreira do cara. Não tem essa, acabou, ninguém vai mais nele. Então, assim, temos que... E hoje é uma grande concorrência, né, na cirurgia plástica, que ela concorre com outras áreas, né? Por exemplo, a plástica facial, né? Assim, os procedimentos faciais, hoje em dia, eles são de muitas áreas, né? Então, assim, a pessoa, para se destacar, demora muito, né? Eu falo que, assim, na intensiva também, ela é mais democrática um pouco. Você não demora muito. Se você for bom, razoável, você tem espaço. Então, assim, você consegue se programar para ser uma coisa estável, assim, não é esse mês eu operei 3, esse mês eu operei 10, não, você sabe que todo mês você vai ganhar aquilo, né? O cirurgião no início de carreira ali, eu tenho colegas, né, que são cirurgiãs e é assim, né, até chegar naquele topo demora um tempo, né? Demora. E não são todos que chegam, assim, é uma curva, assim, bem estreita dos que vão realmente fazer um grande sucesso e cobrar bastante caro numa cirurgia, né? Isso é bem legal mesmo, né? Quem tem um perfil mais que gosta de previsibilidade, né? Eu acho que faz sentido mais isso. Legal saber isso. Show de bola. Pô, gostei bastante do papo, Ana. Obrigado mesmo, viu? Mais alguma mensagem final, Ana, para os meninos que pensam em fazer, além dessa de, se tiver na dúvida, faça clínica médica? Gente, primeiro queria agradecer, vocês são demais, muito bacana, é uma honra estar aqui com vocês. E eu queria passar essa mensagem mesmo. A intensiva, ela é incrível, ela é maravilhosa, como todas as outras, vai ter suas dificuldades. Se você tiver um perfil que se adequa, se você, né, tem ali acha que tem uma resiliência, uma capacidade de lidar, gosta da emergência,
você tem tudo para fazer a intensiva. Mas se tiver na dúvida, faça a clínica, ou se você gosta mais da cirurgia, estava no meio do caminho igual eu, faz a cirurgia, que você vai ter espaço também. Existe muito CTI com a demanda não só de intensivista, mas como de pessoas que gostem e queiram trabalhar e queiram aprender. Então, você vai ter espaço, seja como especialista por uma residência, por especialização, que é o caminho mais adequado, mas se você tem dúvida, vai por esses outros caminhos, você também vai ser bem recebido, tá? E é isso, estou à disposição, vocês podem pegar meu contato, se vocês puderem deixar aí para tirar seu dúvida. Instagram, Ana, seu arroba do Instagram. @Ana Vale, com 2 L's, o Ana com um N e o Vale com 2 L's, MD, de Medical Doctor. Então pode me seguir, isso aí, perguntar, pessoal. a gente está sempre à disposição. Muito obrigada, Ana. Foi Me veio à cabeça agora uma pergunta antes da gente encerrar. Claro. O plantão de intensiva é melhor do que o plantão de porta de emergência? Eu tenho uma resposta para mim, mas eu queria ouvir o que você acha. Não, nem se compara, gente. O plantão de porta é ruim demais. Desculpa, gente, mas o da intensiva, geralmente você chegou ali e tem 9, 10 pacientes, né, para cada plantonista. Então, você chega ali, o máximo que acontecer é você ter umas 3 admissões, né? Ou vai ter um paciente que vai a óbito, vai chegar outro. Da porta você nunca sabe, assim, é desesperador. Beleza, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Obrigada, Ana. Foi ótimo. Foi ótimo. A gente vai conversando aí outras ocasiões, outras vezes. Pessoal que quer outras especialidades, comentem aí para a gente chamar convidados para os próximos bate-papos do nosso podcast de carreira médica. João. Pessoal, obrigado. Se a gente não responder alguma coisa, bota aí nos comentários, como a Marcela falou. Ana, com certeza te convidaremos mais para frente de novo, porque foi muito bom o papo. E é isso aí. Você fica aí dando plantão em porta de emergência? Pensa em medicina intensiva, rapaz. Isso aí. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.